Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? A gente está bastante alegre hoje, né? Um dia do Senhor. E o dia do Senhor é um dia muito feliz para todos nós. Essa foi uma semana de muita bênção. Uma delas, a gente tem que lembrar e compartilhar, é que essa semana a gente completou a nossa quadra. Né? Não é uma quadra imensa, mas dá para bater uma bola lá, não dá não? Quem gosta de bola vai conseguir bater bola em qualquer lugar, né? Então, nós temos lá a nossa quadra, essa semana a gente cobriu ela, então está bem bonita, logo logo a gente vai inaugurar ela e vai ser uma bênção na nossa vida, na nossa comunhão, a gente acredita nisso. Então, os irmãos estão de parabéns, os irmãos que fizeram esse trabalho, e com certeza muita bênção, né, vem a partir disso, ok? Foi verde, né? Vocês viram a telinha lá ou não? Repararam que é verde? Depois vocês vão ver lá direitinho, é verde o negócio. Alguém me perguntou esses dias aí se é verde, em homenagem ao Palmeiras, que ganhou o campeonato aí. Eu não queria falar nada não, mas, né? Enfim, o irmão Laércio, porque foi decidido antes do jogo, né? Então ninguém sabia ainda, mas uma profecia. Bom, é melhor esse assunto, é segredo, é verdade, não se pode falar. Enfim, uma bênção, irmãos. Está lá a nossa tela e a gente vai se divertir bastante lá. E através disso, a gente também vai crescer em comunhão, que é um dos objetivos maravilhosos da nossa igreja. Ok? Esse mês a gente está falando sobre a leitura e o crescimento em leitura e estudo da palavra de Deus. As duas palavras foram escolhidas bem a propósito mesmo. Leitura e estudo. Porque tem muita gente que lê a Bíblia, mas não estuda a Bíblia. Não sei se você sabe disso. Não é o seu caso, certamente, né? Mas tem gente que só lê a Bíblia. Ele abre lá, né, de noite ou de manhã, ou não abre, ou de uma vez por semana, não sei. Faz uma leitura, fecha e tá bom. É bom. Eu não vou dizer que é ruim, não. Eu acho ótimo, tá certo? Se você faz isso, continue fazendo. Mas a Bíblia, ela precisa de um pouquinho mais. Não adianta você simplesmente ler a Bíblia e deixar... né? E deixar correr. Você precisa dedicar um tempo para um estudo mais detalhado, um estudo mais degustado, né? Então você tem que ter também, além da leitura, um tempo também para o estudo detalhado, meditativo da palavra do Senhor. É algo muito importante e por isso nesse mês nós estamos falando sobre isso. Quero ler hoje com vocês o livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida. E eu recomendo a todos os irmãos lerem o livro de Provérbios. Principalmente recomendo para os jovens. Não sei se você é jovem, e você jovem já leu o livro de Provérbios, mas o jovem, eu acho que particularmente ele vai gostar muito do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, eu lembro que eu li quando eu era jovem, e depois eu li quando eu era mais maduro. Agora, mais recentemente, eu li esse livro, estudei-o com bastante calma, e eu achei... Esse livro realmente é extraordinário. Eu acho que um jovem aproveitaria muito se ele aprendesse esse livro e o aplicasse em sua vida. Uma das coisas que me impressionou quando eu li o livro de Provérbios, eu achei até que eu estava errado. E o livro de Provérbios, ele dá muita ênfase para as bênçãos materiais. Eu não sei se vocês já repararam nisso. Isso me deixou muito impressionado, porque eu sou acostumado a ler a Bíblia e encontrar nela bênçãos espirituais. Isso tem de monte. Mas o livro de Provérbios, ele dá uma ênfase especial para as bênçãos materiais. E eu fiquei tão impressionado com essa leitura, que eu quis saber se isso era um preconceito meu ou se isso realmente era verdade. E fui atrás de alguns livros, alguns comentaristas, e percebi que realmente há um consenso de que o livro de Provérbios faz isso mesmo. E há muitas tentativas de explicar por que ele faz isso, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas é uma dica bem bacana para você, principalmente jovem, que você quer ganhar dinheiro no futuro, que você quer casar com uma pessoa bem bacana, que seja super amigo, super amiga seu, e se você quer ter uma família bem legal, bem organizada, e se você quer ter uma profissão bacana, olha, o livro de Provérbios é a dica, tá certo? Siga o modelo e eu garanto para você que sua vida vai ser incrível, tá bom? Livro de Provérbios. Hoje eu quero ler com vocês aqui o capítulo 2, versículos 1 a 5, e nós vamos meditar em alguns minutos nesse texto, que fala exatamente sobre a necessidade e a importância de buscar a palavra de Deus, ou de buscar a sabedoria na palavra de Deus.
Nós já lemos esse texto hoje e vamos lê-lo novamente. Ele diz assim, capítulo 2 de Provérbios, versículos 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado pela palavra, nós já a lemos pela segunda vez hoje, e pela segunda vez ela toca o nosso coração. Fala poderosamente nos minutos que seguem, ó Deus, para que ela realmente nos convença das mudanças que precisam ser feitas em nossas vidas. É o que clamamos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. A proposta de Salomão, no capítulo 2 de Provérbios, é que a gente tem que dispor o coração para entender a palavra de Deus. Dispor o coração para entender a palavra de Deus. O que significa dispor o coração para entender a palavra de Deus? Dispor o coração significa que você tem que preparar o teu coração para isso. Mais ou menos como um solo que você tem que preparar, né, para jogar uma semente. Ninguém joga a semente no solo de qualquer jeito. Talvez cresça, talvez não. Mas geralmente uma semente que você joga, ela geralmente não vai dar certo. Você precisa preparar o solo. E o coração, ele é um solo que tem que ser preparado. Você tem que preparar a tua alma, preparar a tua mente. Você tem que ter uma espécie de um conceito prévio antes de ler a palavra de Deus. Para que assim a palavra de Deus ela tenha um significado e um sentido especial na tua vida. Quando eu estava estudando latim, aquele negócio das declinações do latim não entravam na minha cabeça. E eu tinha uma tabela na minha frente com todas as declinações, e eu ficava tentando decorar as declinações, e aquilo não entrava, e eu não chegava. E eu me lembro que eu estudava, e eu não conseguia entender, e a professora um dia fez uma prova prévia. Falei assim, olha, eu não vou dar a prova, mas eu vou fazer uma prova antecipada para ver como é que vocês se sairiam, e aí para tirar alguma dúvida, e a gente então acerta tudo antes da prova final. E aí eu fui fazer essa prova prévia, a nota não valia, mas era só para a gente ter uma ideia de como é que estava o conhecimento. Fiz a prova e eu descobri que eu não ia ser aprovado na prova final. Eu percebi que eu não ia dar certo. Aquela tabela não entrou na minha cabeça, eu ia traduzir o texto e eu percebi que eu não ia conseguir. E aquilo me deixou muito triste e muito frustrado. Eu orei a Deus e falei, Senhor, o Senhor não criou a minha cabeça boa? O Senhor não me deu uma inteligência, por que eu não consigo? O que está errado comigo? E aí eu saí triste daquela prova, fui lá para o ponto de ônibus, e aí eu sentei e eu estava esperando o ônibus. Enquanto eu esperava o ônibus, aí eu pensando nisso, eu fiquei nervoso comigo mesmo. Eu falei, eu vou aprender esse negócio, vai ser agora. Eu disse para mim, eu vou aprender essa tabela antes do ônibus chegar. E quando esse ônibus chegar, eu vou entrar no ônibus e vou na minha cabeça repetir essa tabela sem olhar no papel. E aí eu olhei, o ônibus não vinha, tal, eu falei, vou fazer isso agora. Abri a tabela e comecei a estudá-la. E fui tentando decorar, eu já tinha feito isso dezenas de vezes, e agora eu coloquei o meu coração que eu ia conseguir. E comecei a estudar aquela tabela, estudar, e aí de repente passou acho que uns 15 ou 20 minutos, de repente lá vem o ônibus. Fechei a tabela, dei sinal, entrei no ônibus e sentei no banco. Quando eu sentei no banco, eu fechei o olho e falei, agora eu vou repetir a tabela sem olhar no papel. Sabe o que aconteceu? Eu repeti a tabela sem olhar no papel. Eu fiquei pensando, o que aconteceu? O que foi que mudou? Sabe o que mudou? Eu predispus o meu coração para entender aquilo. O meu coração ele foi meio que preparado para isso. Eu dispus a minha mente, a minha alma, eu coloquei todo o meu ser naquilo, e aquilo então de repente entrou na minha mente. É isso que Salomão está dizendo. Ele está falando para a gente dispor o coração para receber a palavra de Deus. A lição que eu aprendi é que o nosso coração e a nossa mente podem ser predispostos, podem ser preparados para receber o conhecimento da palavra de Deus. Sabe o que determina o quanto você vai aprender da palavra de Deus?
O que determina é o quanto você está predisposto ou o quanto você valoriza o conhecimento da palavra de Deus. Eu aprendi que se você não valoriza muito o conhecimento bíblico, você não vai entender muito a Bíblia mesmo. Muita gente que não entende a Bíblia é porque não dá mesmo valor a isso. Não é algo que ele se interessa muito. Ele acha interessante, é bacana, bom seria, né? É aquela coisa, seria bom se fosse verdade, mas na prática não funciona. Então você não vai aprender mesmo. Você tem que predispor, tem que dar um valor especial àquilo. Quem dá um valor especial à palavra de Deus, vai entender melhor a palavra de Deus. E Salomão aqui nesse texto, ele mostra exatamente isso. Como é que eu posso predispor o meu coração para entender a palavra de Deus? A primeira dica que Salomão nos dá é de que nós devemos buscar a sabedoria como uma coisa que precisa ser absorvida e precisa ser entesourada, acumulada. Ele fala: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Olha a ideia de esconder os mandamentos dentro do coração, acumulá-los, de fato. Aqui a palavra é literalmente acumular, acumular. Você não gosta de acumular aquilo que você gosta? Todo mundo gosta de acumular aquilo que dá valor. Tem gente que acumula roupa no guarda-roupa. Tem homem que acumula ferramenta, não é? Eu acumulei muito, mas ferramenta vai perder. Quem tem filhos, os filhos vão crescendo, eles vão perdendo as nossas ferramentas. Não é? Quem nunca passou por isso, atire a primeira pedra. Vão perdendo, mas a gente acumula a ferramenta porque gosta. Meu pai acumulava revista da escola dominical. Quando ele morreu, tinha revista que devia até valer dinheiro, de repente, porque era muito antigo, estava cheio de traça, inclusive. Mas ele gostava, era um valor que ele tinha. Eu conheço lá em casa, né, uma mulher que acumula E-Sharp, não é? Ela já tem uns 200 lá, mas ela compra outro. Gente, como é que pode? Não é? Tá bom, né? Amém. Você acumula aquilo que você gosta. Eu gosto de livro, então eu acumulo livro. Aí minha esposa fala: mas comprou esse, você já não leu nem os que tem. É verdade, mas eu preciso acumular. Né? Eu preciso ter mais um, que é para a estante ficar mais cheia. Eu gosto de estante cheia. Mesmo que eu não leia os livros que estão lá. Irmãos, a gente acumula aquilo que a gente valoriza. Se você valorizar o conhecimento de Deus, você pode acumulá-lo. Acumular o conhecimento de Deus. Já pensou em acumular os princípios como quem coleciona? Mas é uma coleção diferente. Não é uma coleção que você vai colocar na estante. Nem que você vai colocar lá no seu quarto. Não. Essa é uma coleção que você vai guardar no teu coração. Você pode acumular, por exemplo, versículos decorados. Quanto versículo você tem decorado? Você pode fazer uma coleção de versículos, né? Mas uma coleção que você coloca na tua mente. Se você valoriza a palavra de Deus, você acumula. Essa é a proposta, portanto, de Salomão, que nós acumulemos a palavra de Deus em nosso coração. A segunda proposta de Salomão, para a gente preparar o coração, é que a gente deve buscar a sabedoria, buscar a palavra de Deus, como algo que merece, de fato, a nossa atenção. No versículo 2 ele fala: para te fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Você tem que se fazer atento àquilo. O que significa se fazer atento? Você tem que dar uma atenção especial para aquilo. Já viu quando você assiste uma série e você está adorando a série e chega o último capítulo, o último episódio? Não é bacana? Aí você vai assistir o último episódio da sua série favorita, aí nesse dia, aí para tudo, né? Vamos assistir quando? Hoje não, porque hoje eu estou com pressa. Eu preciso degustar aquilo. Aí você vai com toda a alegria, né? Esses dias minha esposa assistiu Matrix. Eu gostei muito dos 3 primeiros. Aí saiu o último. E aí quando eu vi que estava aberto, porque eu não fui ver no cinema, e aí agora chegou na TV, né? E aí quando eu vi que tinha chegado e estava aberto, eu podia assistir, aí eu falei para minha esposa: para tudo. Vamos assistir hoje ou amanhã? Aí precisa ver, tem pipoca, o quê? Né? Porque merece uma atenção especial. Aqui merece uma dedicação especial. Eu assisti, por exemplo, Prison Break. Eu assisti em cima da esteira. Eu subia na esteira e ficava correndo e assistindo Prison Break. Só que aí o cérebro, ele não... Sabe como é? O cérebro fica preocupado com o corpo e ele não dá muita atenção à série. Então a gente não tem aquela empolgação, porque o sistema nervoso está investindo no desgaste do corpo e ele não tem muito tempo para perder com emoção, né? Então não é a mesma coisa. O legal é você sentar no sofá e assistir mesmo. Mas foi assim. Mas o último capítulo, não. Eu falei: o último capítulo eu não vou na esteira, porque se eu for para a esteira, eu vou perder a emoção do último capítulo. Aí não assisti sentado.
porque eu queria investir atenção naquilo. Você não faz isso? Pois muito bem, a palavra de Deus é assim. Quando você abre, você vai investir atenção nisso. A palavra de Deus é como assistir o último episódio da sua série favorita. Atenção total. Neste momento não tem nada, esquece o mundo, esquece os problemas. O meu problema, a minha atenção, o meu foco sempre vai ser a palavra de Deus. É isso que Salomão está propondo, que você fique atento a isso, que você concentre nisso. Se você se concentra, o conhecimento entra melhor no teu coração e você vai aproveitar muito melhor o conhecimento da palavra. Estar atento é também preparar o coração. Uma terceira maneira que Salomão nos exorta é que a gente pense na sabedoria, no conhecimento de Deus e na sua palavra como algo pelo que nós devemos clamar. Algo que deve ser, que nós podemos clamar por isso. No versículo 3, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz. Alçar a voz significa levantar a voz. Pelo que você levanta a voz? Pelo quê? Eu, por exemplo, sou difícil de eu gritar, né? Minha esposa falou esses dias aí que é difícil de eu ficar nervoso. Eu sou muito difícil de gritar, né? Tem gente que grita com muita facilidade, qualquer coisa está berrando e tal. Mas talvez um dia eu vá a gritar, né? Eu não sou imune a isso. Talvez um dia eu fique tão tenso, tão nervoso, que eu vou gritar. Talvez eu fique triste para clamar. Há coisas que nos levam a um clamor. Todo mundo passa por isso. Pelo que você clama? Eu clamaria, irmãos, esses dias eu falei aqui sobre, não sei se foi aqui, eu estava falando em alguma reunião sobre a gente chorar e se sentir ridículo. Foi numa reunião de casais, agora que eu me lembrei, né? A gente estava falando sobre preconceitos que a gente aprendeu em família. Eu aprendi na minha família, naquela que eu cresci, que chorar é ridículo. Então você não deve chorar na frente dos outros. Pode parecer ridículo, mas foi um conceito da minha família, não é? Então se você é uma pessoa correta, digna, você não chora na frente dos outros. Chorar é coisa para você fazer privado, porque é ridículo chorar. Foi uma coisa que eu aprendi da minha família. Não é uma, eu já não penso assim, embora o conceito ficou, eu não choro na frente dos outros. Mas eu mesmo acho que eu estou errado, inclusive. Né? Um dia talvez eu chore aqui, vai ser uma bênção. Mas isso não é, eu não creio que é um conceito que eu não valorizo isso. Mas eu fico me perguntando, pelo que então eu clamaria? Pelo que eu choraria? Eu acho que eu choraria por algo que eu achasse que é realmente muito importante. Eu não vou chorar aqui por qualquer bobeira, né? Cobriu a quadra. Então, chorar, irmãos, ficar chorando. Pô, esse pastor também, né? Cobriu. É bom cobrir a quadra, mas também não é tão bom assim, não é? Tem coisa melhor para chorar, não é verdade? Irmãos, pelo que você chora? Você só chora por algo que você acha realmente que é muito importante. Algo que realmente tem valor. Tem valor. Estávamos celebrando aqui esses dias e alguém estava falando. E alguém que era homem, inclusive, ele chorava com muita facilidade. E ele falando, pois é, eu estou contando aqui para vocês e já estou com vontade de chorar. E aí a gente comentou que achava isso bonito, é bonito isso. Mas, na verdade, o que ele falava para a gente eram realmente coisas muito importantes. Não eram coisas pequenas. Eram realmente grandes valores de sua vida. Seus filhos, sua esposa, sua família. Coisas muitíssimo importantes. Ora, você chora e você clama por aquilo que você considera importante. Você deveria clamar pela palavra de Deus. Você deveria dizer, Deus, o conhecimento da palavra é tão importante que eu sou capaz de chorar por ele. Eu quero muito. Eu desejo muito, eu preciso muito, a ponto de chorar por isso. É o que Salomão está propondo, de que você valorize tanto a palavra que você até choraria de desejo desse conhecimento. Se você tem esse desejo, se você faz isso, você predispõe o seu coração para entender melhor a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um tesouro. Você precisa tratá-lo como um tesouro, algo que realmente merece o teu valor. E realmente merece que você chore por isso, que você clame e deseje ardentemente esse conhecimento. E a última proposta de Salomão, para que nós preparemos o nosso coração, é de que devemos buscar a sabedoria como algo que traz riqueza e glória. No versículo 4, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. A palavra de Deus é um tesouro escondido. Um tesouro escondido. Mas é algo que eu preciso ter esse entendimento. Não é um simples conhecimento. Não é simplesmente uma informação para o meu cérebro. É um tesouro que está escondido.
E se eu encontrar esse tesouro, isso vai fazer uma diferença absurda na minha vida. Ela vai enriquecer a minha vida. Aí você vai poder no futuro olhar para trás e você vai ver como o conhecimento enriqueceu a sua vida. Como ele tornou você melhor. Como foi precioso para você obter o conhecimento da palavra de Deus. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que não têm em si, no seu coração, na sua alma, na sua mente, os princípios da palavra de Deus, são pessoas pobres. São pessoas pobres. A palavra de Deus é um tesouro que nos enriquece. A gente se sente rico. A gente se sente poderoso com o conhecimento da palavra de Deus. A gente sente que isso acrescenta à nossa vida, acrescenta aos nossos valores e nos torna melhores. O conhecimento de Deus, ele é um investimento. Ele é um investimento, literalmente. Quando você lê a palavra, você está investindo na sua própria vida. Há muitas pessoas que não sacaram isso ainda. Ah, mas eu vou gastar meia hora lendo a Bíblia por dia. Meia hora eu podia fazer outra coisa. Bom, a primeira pergunta é fazendo o que exatamente, né? Assistindo a Xuxa, por exemplo, é isso? Não é? Que você vai fazer? O que você vai fazer nesse tempo? Irmãos, o tempo gasto na palavra de Deus é um investimento. É como se você acumulasse um tesouro. E um dia você vai precisar dele. Não tenha dúvida. Um dia você vai precisar do conhecimento da palavra de Deus. Um dia no teu casamento, um dia numa relação com o teu chefe, um dia numa relação aqui com alguém aqui da igreja, num problema que a igreja tem, um dia num problema da tua própria vida, na tua família, um dia numa discussão que você vai ter com o teu vizinho, você vai precisar do conhecimento da palavra de Deus. Um dia lutando contra Satanás, você vai precisar do conhecimento da palavra de Deus. Jesus estava no deserto. E Satanás se aproximou dele para tentá-lo e para fazê-lo desviar-se do caminho que lhe estava proposto por Deus, o caminho da cruz. E Jesus lutou contra o diabo usando a palavra de Deus. O que ele respondia para o diabo é: está escrito. Sabe por quê? Porque o diabo não recua diante de nada, mas ele recua diante da verdade. O diabo não pode nada, aliás, ninguém pode nada contra a verdade. E a verdade é a palavra de Deus em nossas vidas. Se nós buscarmos, desejarmos, entesourarmos, valorizarmos a palavra de Deus, ela vai transformar as nossas vidas. Nós vamos ser pessoas novas, diferentes, pessoas ricas. Provérbios nos fala até de riquezas materiais, mas mais importante do que essas são as riquezas espirituais, riquezas emocionais, que nós vamos acumular em nossos próprios corações, pela leitura cuidadosa e pelo estudo da palavra de Deus. Isso está disponível para mim e para você, se nós buscarmos, amém? Abaixa a tua cabeça, quero orar contigo. Deus, eu quero, e os meus irmãos querem, desejar a tua palavra, Senhor. Nós hoje entendemos o quanto ela é preciosa. Nós não temos ideia de como ela pode transformar para melhor nossas vidas. O quanto ela pode nos enriquecer. E eu quero clamar a Ti, Senhor, ajuda-nos a dar a ela o valor que ela merece. Ela é algo muitíssimo precioso. Ela é um bem que deve ser acumulado. Ela é, Senhor Deus, um tesouro que deve ser acumulado em nossos corações, que deve ser colecionado, Senhor. Princípios que precisam estar em nossa mente e que nós precisamos buscá-lo, como disse Salomão, como a tesouros escondidos. Ó Deus, se esses tesouros estão escondidos, nós queremos achá-los. Nós vamos garimpar, Senhor, a Tua palavra. Vamos lê-la com atenção. Vamos dar a ela o valor que ela merece, Senhor. E à medida que fizermos isso, que sejamos transformados por ela. Que isso seja bênção para a nossa vida, para as pessoas que nos cercam. Que seja luz, ó Deus, para o mundo que nos cerca. E eu clamo a Ti, ó Deus, que essa palavra, Senhor, possa curar os nossos corações, possa nos dar uma vida nova e nos ajudar, Senhor, a encontrar o conhecimento de Deus. Eu clamo a Ti, ó Deus, ajuda-nos a valorizar a Tua palavra. Prepara o nosso coração para receber a semente da palavra, para que ela cresça, que ela brote, que ela frutifique, Senhor, e que seja um fruto para a vida eterna. Que alegrias, ó Deus, nós podemos colher da leitura da Tua palavra, ó Pai.
Que prazeres, ó Deus, estão escondidos na palavra, reservados para cada um de nós, se nós a buscarmos, ó Deus. Nós vamos chorar pelo nosso pecado, mas vamos também rir de gargalhar, Senhor, pela presença de Deus. Vamos ter verdadeira alegria na Tua presença. Vamos ser realmente pessoas construtivas, ó Deus. Pessoas que conhecem o caminho da vida, que sabem tomar decisões cruciais e importantes. Pessoas que são bênçãos na vida dos outros, ó Deus. Pessoas que são realmente sal e luz em um mundo tão necessitado, um mundo de trevas, que precisa tanto da Tua palavra. Senhor, nós queremos ser essas pessoas. E já sabemos qual é o caminho. O caminho é a leitura cuidadosa e dedicada da Tua palavra. Então, Senhor, abençoa-nos. Derrama sobre nós esse conhecimento. Dá-nos o interesse pela palavra e que o nosso coração esteja pronto para recebê-la, Senhor. Pronto, ó Deus, para que ela venha sobre nós como uma chuva, como um orvalho, como um maná, Senhor. E ela caia diariamente sobre nossas vidas, alimentando o nosso interior e transformando-nos, ó Deus, em pessoas que glorificam o Teu nome. É para a glória de Deus que clamamos assim, e no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe muito vocês, e que vocês tenham um ótimo dia na presença do Senhor. Só lembrando que a gente tem o bazar, tá certo? Vamos ter o bazar daqui a pouquinho, e depois da escola, né? Tá